né, sobre a nossa caminhada de fé. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para que a gente pudesse ler a palavra do Senhor. Vamos ler em Judas. A gente vai ler do Judas, né? Não tem capítulo, né? São versículos, né? Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. É bom a gente também refletir, né? Sobre a nossa caminhada de fé e também os riscos inerentes a essa caminhada, né? Porque existem riscos. Alguns até ignoram que eles existam, mas não dá para ignorar. Eles existem e são reais. Vamos ler? Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Os irmãos podem tomar os assentos. Hoje nós falaremos de um assunto muito importante, né? A Bíblia recomenda uma atenção especial. Nós vamos falar sobre batalha espiritual. Estamos numa guerra, irmãos, e Paulo já nos falou a respeito disso. Que tipo de guerra é essa? Está lá em Efésios 6 e 12, o tipo de guerra que nós estamos lutando. Porque não é uma guerra como a gente conhece, né? Que a gente está vendo tantas à nossa volta, né? Está lá escrito em Efésios 6 e 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É uma batalha espiritual, é uma batalha em que nós encaramos face a face o inimigo das nossas almas. É claro que na passagem que eu acabei de ler aqui, não se trata de um combatimento do tipo de exorcismo, né? De exorcizar espíritos maus, mas também vai muito mais além do que apenas ser um apologeta, né? Alguém que está ali, né? Defensor da fé, apenas no nível do campo teológico, no nível teórico, não. Ele aqui, na passagem que nós lemos, a gente vê de maneira clara a necessidade de preservar a genuína e santíssima fé. E ele fala disso, irmãos, está lá no versículo de número 20, quando ele vai concluir esse assunto, quando ele vai terminar, ele dá um objetivo, né? O motivo de ele ter escrito esta carta, da necessidade de batalhar. Por que temos que batalhar? Lá no final ele diz assim, olha: mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. É isso, né? Não é simplesmente um combatimento do tipo exorcista, que a gente expulsa demônios, como a gente... Eu sei que isso também é importante na nossa vida. Às vezes nós devemos tratar desse assunto. Mas nesse caso específico aqui não trata desse assunto, né? Mas não vai muito mais além do que apenas uma discussão teológica, teórica, mas a defender a nossa genuína e santíssima fé. Irmãos, e o autor aqui, Judas, ele inicia, né, se identificando como o irmão de Tiago.
Ele assim começa declarando a sua autoridade. Alguém que era conhecido, alguém que tem história, alguém que é conhecido e reconhecido pela sua fé e o seu testemunho. Isso é importante. Nós vemos numa era de tanta tecnologia e a gente vê tanta gente por aí. E se a gente dá uma olhadinha no YouTube agora, a gente vai ver milhares e milhares de pregadores. Não que eu esteja desabonando eles, mas a gente realmente conhece, a gente sabe quem é. É importante realmente a gente saber de onde a gente está bebendo a água, como é esta fonte. A gente precisa conhecer e saber a pessoa que está nos fornecendo a água. Precisa ser uma pessoa que a gente reconheça, uma pessoa que tenha testemunho de crente. Porque falar, irmãos, a gente tem visto, se fala muito. Tem muita gente falando a respeito das coisas de Deus. Mas será que é apenas um conhecimento teórico? Ou será que essa pessoa realmente teve algum tipo de experiência profunda, marcante, transformadora? Teve um encontro real com Deus? Será que a palavra que sai, ela entra no ouvido e transforma a vida da pessoa? Ou simplesmente ela ouve, e apenas um conhecimento, por mais um conhecimento, que não transforma, que não muda. E a pessoa segue do mesmo jeito. Porque tem conhecimento, sabe, mas não tem força nela mesmo para mudar. Porque quem muda é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem. É Ele que entra no coração do homem e diz: te humilha, te arrepende, muda de vida. E o crente põe a mão no coração e diz: realmente eu preciso dessa mudança. É o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele começa a carta dizendo: o irmão de Tiago, vocês conhecem bem quem é. Aquelas pessoas sabiam muito bem. Então ele coloca-se, e declara a sua autoridade, para que as pessoas realmente possam receber a palavra, a carta que ele estava endereçada. E na sequência, Judas faz uma cordial saudação. E já, irmãos, entra sem rodeios. Ele já vai reto, ele vai direto no objetivo dele ter escrito aquela carta. Ele diz assim no versículo número 3: eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Judas, ele estava preocupado com os irmãos sobre aquela necessidade de batalhar pela fé, entendendo muito bem as obras do nosso inimigo, as obras do nosso adversário. Porque, irmãos, o engano, ele é muito perigoso. Devido ao quê? A sua sutileza. O problema do engano é a sutileza dele, em que as pessoas nem percebem. Aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, se fazia isso em muitos lugares. Não sei se na Itália se fazia, mas na França fazia. O que eles faziam? Pegavam as placas de trânsito e mudavam direção, sentido. Tipo, ao invés de ele dizer Garda, fica para lá, eles diziam Garda, fica para lá, 30 quilômetros. Eles diziam Verona, fica para lá, 150 quilômetros. Se a pessoa não tivesse o mapa e a pessoa não conhecesse, era claro que o objetivo era enganar o inimigo invasor. E muitos deles foram enganados, porque chegavam naquelas placas, uma placa apontava, era tudo virado, as pessoas não entendiam. Era uma sutileza, um engano. E muitos deles, eles pegavam um caminho errado. E lá na frente ainda tinha uma emboscada para eles. Então o engano, irmãos, é muito perigoso. Porque muita gente acha que está caminhando para uma direção. E quando se der conta, será tarde demais. Então é bom a gente estar atento. É por isso que Judas, quando escreve isso, ele está preocupado. Porque as pessoas, muitas delas, achando que estão caminhando para a direção certa, estão caminhando para Canaã celestial, quando na verdade estão caminhando para o abismo. É por isso que ele está preocupado.
E é por isso que ele olha, vê a situação, porque ele ouve provavelmente algum comentário a respeito daqueles irmãos, do que estava acontecendo entre eles, e aí ele ora a Deus e sente essa necessidade de escrever e a batalhar pela fé. Irmãos, sempre houve tentativas de engano contra o povo de Deus, desde o começo. O nosso adversário, irmãos, ele não brinca não. O crente até pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca não. Ele não brinca em serviço, irmão. Ele trabalha 24 horas por 24 horas, ele não descansa. Ele está sempre comprometido no seu propósito. Desde o começo, homens, usados por Satanás, homens que não têm direção do Espírito Santo, estão sendo usados para encaminhar o povo de Deus por caminhos tortuosos. Balaão é um exemplo disso. Falamos ainda quarta-feira a respeito dele. Balaão, irmãos, aparece 59 vezes na Bíblia. Justamente sabe por quê? Que ele recebe tanta ênfase. Porque, irmãos, ele realmente representa o engano. Homens que deveriam ser usados por Deus para encaminhar o povo pelo caminho certo, para fazer a vontade de Deus. Porque até então ele tinha sido usado como profeta, ou pelo menos ele se dizia um profeta. Mas agora ele vai diante do rei Balaque e diz: olha, amaldiçoar o povo de Israel não dá não. Por 3 vezes eu tentei, mas não dá. Como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Não dá. Não tem jeito. Olha, Balaque, sinto muito, mas a situação está feia para o teu lado. Esse povo aí vai lamber, né? Vai lamber, como o boi lambe a erva, ele vai lamber a terra, ele vai destruir tudo quando ele passar, porque Deus está com esse povo. E aí o Balaque diz: não, fazemos o seguinte, eu queria te dar tanta riqueza, eu queria te dar tanto ouro, quanto tu pudesse carregar. Eu não sei, a Bíblia não fala, né? Não dá esses pormenores, mas foi provavelmente assim que ele falou, porque ele prometeu riqueza, ele prometeu dinheiro para ele, ouro, prata, seja lá o que for, prometeu riqueza para ele. E aí ele disse: tá, tudo bem, amaldiçoar não dá não, mas tem um jeitinho, faz com que o povo de Israel peque, faça com que ele saia da vontade de Deus, e vai ser a ruína deles. Eles mesmos vão tropeçar e cair por conta própria. Aí o que ele faz? Pegou mulheres jovens, moças bonitas, e mandou para o acampamento. Começou a misturar o povo. E aquelas mulheres começaram a perverter o coração. Começou a perverter o coração. Para quê? Para tirar do caminho do Senhor. Bom, cuidado com aquilo que o Satanás manda. A gente precisa estar sempre vigiando, porque às vezes é belo, às vezes é bonito, mas é uma armadilha de Satanás. Precisamos estar atentos na oração, na vigilância, porque Deus sempre mostra, Deus sempre revela. E aconteceu que, infelizmente, o povo de Israel tropeçou porque não vigiou. Irmãos, o crente deve batalhar. O crente precisa estar sempre batalhando, porque nós estamos numa guerra. Não tem como você fugir disso. Não dá para dizer assim: não, mas eu não quero me envolver nem para um lado nem para o outro, eu quero ficar na coluna do meio, eu quero ficar neutro nessa história. Não dá. De alguma maneira você já está envolvido nessa guerra e nessa batalha. E uma batalha sempre vai falar de esforço, e ainda de sofrimento também, irmãos. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo de número 11, e o verso de número 12. Olha o que foi Jesus que disse isso. Mateus 11, 12. Diz assim: desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Mas eu não entendo, não é por graça? Como é que é esse negócio? Não estou entendendo. Às vezes quando a gente lê ele assim de maneira rápida e sem meditar profundamente, a gente não consegue entender.
Mas o que Jesus estava dizendo era o seguinte: os publicanos, as prostitutas, ao ouvirem Jesus, eles se converteram. E aí eles procuravam entrar no reino de Deus. E que se tivesse que enfrentar, eles enfrentariam tudo. E de fato eles enfrentaram tudo. Irmãos, e para eles não era um sacrifício. Para eles, irmãos, não era um esforço. Porque, irmãos, para conseguir o reino de Deus, todo esforço vale a pena. Era um esforço que para eles era pequeno, comparado àquilo que eles iriam ganhar, que era o reino de Deus. Era só um sacrifício pequeno, um esforço pequeno. Mas não é isso que a gente tem ouvido por aí. Não é ensinado ao povo lutar, a batalhar, a renunciar. Não é ensinado. Como se, venha como está, fica do jeito que está, não tem problema não. Deus é bom. Ele é. E é mesmo, mais do que nós merecemos. Só que, irmãos, nós temos que nos esforçar. Estamos numa guerra. Se realmente para você o reino de Deus ele é importante, se para você o reino de Deus é algo precioso, você vai se esforçar para se livrar. Você vai enfrentar, seja o que tiver que enfrentar. Como antigamente a gente enfrentava. Quantos que eu ouvi, eu presenciei. Não foi o meu caso, graças a Deus. Mas quantos jovens que aceitavam Jesus, chegavam em casa, eu aceitei Jesus, o pai dizia: sai para a rua, aqui dentro eu não quero. E os filhos pegavam aquela trouxinha de roupa nas costas. Quantos e quantos, com dor na alma, mas não negavam Jesus. Porque eles entenderam a preciosidade. Eles estavam dispostos a lutar e a batalhar para alcançar algo precioso, que é o reino do céu. Mas hoje é ensinado uma graça perniciosa. Não tem problema, faz do jeito que dá, que Deus vai te aceitar de qualquer jeito. Não, vai dar problema lá na frente. Não é assim. Tem que ter renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Foi o que disse Jesus. Existe uma renúncia. Existe sim. Somos alcançados. A nossa salvação é pela graça. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. É a graça de Deus na minha vida. Mas isso também não significa que eu tenho que agora cruzar os braços e aceitar. Não, eu vou fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é assim. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é de qualquer jeito. A graça é de graça, mas não é de qualquer jeito. Coloque isso no seu coração. Estamos numa batalha. Irmãos, e a Bíblia, irmãos, ela não faz recomendações desnecessárias, não. Se a Bíblia está recomendando a gente batalhar pela nossa fé, se a Bíblia está exigindo de nós esse compromisso de batalha espiritual, não é por acaso, não. A Bíblia não faz recomendações desnecessárias. 1 Pedro 5:8, irmãos, tem um versículo maravilhoso lá. 1 Pedro 5:8, pode colocar ali, se der. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Onde é que está o diabo? Está longe? A gente até podia fazer uma oração aqui: vamos orar para que o diabo fique a 10 quilômetros daqui. Não é verdade, irmão. Ele está por aí. Irmãos, eu ouso dizer que talvez ele esteja muito perto de nós. Mas é o Senhor à nossa volta. Se Ele está de redor, à nossa volta está o Senhor. Está o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Devemos, o que diz Marcos, irmãos? Marcos 13:33. Diz assim, Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
Devemos estar apercebidos, irmãos. Como soldado. O soldado não pode ficar distraído. Irmão, se colocasse um soldado para fazer guarda, ele fosse pego dormindo, ele é cadeia para ele. E se fosse numa guerra, a coisa ia ficar bem feia pro lado dele. Porque ele não pode. Tem que estar atento, tem que estar vigilante. Mas os crentes vivem, irmãos, como se não tivesse guerra, como se fosse um parque de diversão. Não, o mundo não é um parque de diversão. Eu lamento dizer isso para você. O mundo é um campo de guerra, é um campo de batalha. O diabo foi lançado para cá. Ele estava lá, jogaram ele para cá. E agora ele está aqui, irmão. E nós estamos envolvidos nessa grande guerra. Mas não dá, irmãos, para nós estarmos envolvidos com as coisas desse mundo. Irmãos, o soldado não pode ficar distraído. E também não pode ficar pegando tudo que acha pelo caminho. Não dá, né? Mas eles fazem armadilha, irmão. Vocês sabem disso. Vou dar uma olhadinha no YouTube, você vai ver. Isso é uma guerra que tem agora, né? Não só essas, mas tantas outras. A do Vietnã, por exemplo. Se fazia tantas armadilhas. Irmãos, o que eles faziam? Eles até mesmo pegavam, deixavam comida. Irmãos, eles estão colocando granada até em retrato de criança, dentro de ursinho de criança. Eles estão fazendo isso. E se o soldado é mais distraído, que legalzinho, achei no chão. Já foi. Esse foi ceifado. É a mesma coisa. A gente não pode se distrair com as coisas desse mundo. O nosso adversário está à nossa volta, sempre fazendo armadilhas para nós. E a gente precisa, irmãos, estar atento, não se envolver demais com as coisas desse mundo. Eu não estou dizendo agora que agora você vai andar sisudo, carrancudo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente não tem que estar envolvido demais com as coisas desse mundo. Nós somos chamados para ser santo. Todas as coisas me são lícitas. Todas são. Mas eu não me deixarei dominar por elas. Irmãos, tomemos cuidado porque algumas coisas não são para nós. O que faz um crente dentro de um show, de uma boate? Não é o lugar dele lá. O que ele está fazendo num show? Nós não fomos chamados para isso. Não faça isso. Recomendação do teu pastor, não faça. Glória a Deus, aleluia. Fuja dessas coisas. Vá onde o Senhor possa estar com alegria. É claro que o Senhor também está lá dentro, mas eu duvido que Jesus está alegre lá dentro. Tá, não? Vá onde o Senhor possa ir com alegria. Quando você sai com a sua família, vai no lugar. E o Senhor olha e vê a sua família toda alegre, no lugar propício, adequado para isso. O Senhor vai estar alegre. Irmãos, devemos estar apercebidos, devemos estar atentos, e não sair pegando tudo que o diabo oferece. Lembremos, irmãos, o nosso adversário, ele é astuto, ele age sempre com engano. E se você sair juntando tudo que você encontra pelo caminho, com certeza, logo, logo, você vai encontrar uma armadilha do inimigo. E a sua vida pode ser ceifada. É hora de nós deixarmos essas coisas. Agir sempre com prudência, irmãos. Porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que a gente haja. E cada comportamento nosso deve ser determinado pela santificação, pela santidade, pela renúncia. Dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. Mas que você não tenha satisfação, não tenha prazer nas coisas do mundo. O soldado, irmãos, ele precisa de treinamento, equipamentos que são indispensáveis. E Paulo fala disso, né? Mas a gente nem vai entrar nesse assunto, senão a conversa vai longe. Paulo também fala dessa batalha espiritual lá em Efésios 6, 11 a 18. Lá fala sobre a armadura de Deus. Breve a gente vai estar falando sobre esse tema, né? Efésios 6 e 11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Mas por que ele está falando isso, irmão? É justamente por causa que nós estamos vivendo numa batalha. Não tem como fugir disso. A gente precisa estar atento e apercebidos. Não é só o oba-oba
como a gente vê por aí afora, em que a pessoa vem, se alegra, dança. É bom a alegria. Não estou dizendo que não tem que ter, tem mesmo. Nós precisamos ser o povo mais alegre da terra. Mas nós também precisamos, irmãos, ter uma palavra que examina a nossa alma. Uma palavra que vem e coloca o dedo na nossa ferida e diz: te arruma, te conserta, te endireita, porque esse caminho vai te levar à perdição. Nós precisamos disso. Porque nós não temos a tendência natural e humana para ser santo. Não, nós não temos. Quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Se Ele está em nós, aí sim, Ele vai nos conduzir para a santificação. Porque nós mesmos, nós não temos nada. Nada mesmo que nos venha conduzir para o caminho da santificação. E aí ele diz, irmãos, olha, por quê, né? Ele diz assim: eu tive essa necessidade de exortá-los a batalhar pela fé, né? Daí ele dá um motivo. Por quê? Porque ele viu, ele soube, alguém falou para ele. Não sei exatamente quem falou, como ele soube, nós não temos esse detalhe. Mas ele diz assim, ó, por quê? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Se introduziram, ou seja, de maneira sorrateira. Não foi que eles meteram o pé na porta e entraram, né? Mas de maneira muito sutil, sorrateira. E eles foram se infiltrando. Aonde? Dentro da igreja. Irmãos, isso que é o grande problema. O problema, irmãos, não é que eles estão lá no mundo. Que se eles ficassem lá no mundo, o mundo jaz no maligno. A Bíblia não fala? Qual seria o problema? Nenhum. Para nós não seria nenhum problema, porque o mundo jaz no maligno, é isso, pronto. Mas o problema é que eles vão vindo e se infiltram dentro da igreja. E aí eles se parecem como crentes. E às vezes eles até falam como crente. E as pessoas pensam, é crente. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina a examinar. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Não é pelo que você ouve ele falar ou ela falar, não. É pelo fruto que ele ou ela produz. É por isso que nós precisamos estar atentos, para que a gente não venha a ser enganado, a receber ensinos perniciosos, né, que convertem em dissolução a graça de Deus. Estejamos atentos para batalhar. O que está em jogo é a tua alma. O que está em jogo é a tua salvação. O que está em jogo é a vida eterna. Não é pouca coisa. Mas as pessoas não se dão conta da gravidade da situação. Quantos lá estão lá no inferno agora, irmão, chorando? Deus me deu uma visão do inferno. Na verdade eu não vi nada, tá? Eu só escutei. Porque o anjo, eu vi um anjo, ele era maior que eu, bem grandão, bem vestido como um general. Eu não sei como é que era aquela roupa dele, mas era um militar de patente alta. Eu não sei, eu não entendo de patente militar. Mas ele disse, me levou até na beira do abismo, irmão, eu fui. E ele disse, até aqui. Quando ele disse, vem comigo, eu fui com ele. Ele disse, até aqui, até aqui. Daí, quando eu ia dar o próximo passo, eu puxei a perna e coloquei assim. Mas eu estava no limiar do abismo. Irmãos, e eu escutei. Quando eu olhei para baixo, eu não vi nada. Era uma escuridão. Era uma escuridão tenebrosa, terrível. Mas eu escutei muito bem. Eu ouvi milhões e milhões de pessoas que gritavam. E eu pude identificar voz de homem e voz de mulher. Eu identifiquei. Não me pergunte como, não sei como. Olha, mas isso é coisa da tua cabeça. Olha, mas eu acho difícil. Eu entendo perfeitamente que foi o Senhor que estava me mostrando. O inferno, irmãos, ele é real.
Ele não é um conto que a gente conta para as crianças, né? Para assustar a criança. Não. Ele é real. Irmãos, eu escutei e as pessoas gritavam. E aquele grito não tinha fim da agonia. Mas eu acordei. Irmão, 3 dias, coisa mais ruim. Aquilo dentro eu escutava, parece que aquela voz, eu escutava tudo aquilo dentro da minha cabeça. E dentro de mim parecia que tinha como se fosse uma pedra de gelo, alguma coisa dentro do meu coração. Irmãos, era horrível demais. Eu comecei a orar, Jesus, eu não quero, tire isso de mim, que coisa horrível. O inferno é real. O que está em jogo nessa batalha é a sua alma. Aonde é que você vai passar a eternidade? Essa pergunta você tem que fazer para você mesmo. Se Jesus voltar hoje, aonde é que você vai? Você vai subir? Ou você vai ficar? Porque se você ama as coisas desse mundo, se você ama os prazeres dessa terra, você vai ficar aqui. Agora, se você ama Deus, se você ama as coisas de Deus, a graça do Senhor Jesus, ela nos levará consigo para a eternidade. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Estamos numa batalha. O que está em jogo é a tua alma. O diabo está sedento para ceifá-la, para levá-la para o abismo. Nós precisamos ouvir mensagens como essa. Nós precisamos, irmãos, colocar a mão na consciência. Eu sei que nessa hora estamos todos atônitos, porque ele disse, eu gostaria de ouvir uma mensagem diferente, mas foi que Deus me deu. Eu não faço rodeio não, se Deus me dá. Claro que eu gosto de pregar aquela mensagem alegre. Quem que não gosta, né? Mas às vezes o Senhor sabe que nós precisamos ouvir, nós precisamos refletir, porque esses homens maus estão por aí, não estão muito longe. E a pior coisa, irmãos, para a igreja, não é perseguição, não, irmãos. Eu até acho que se a perseguição vier, vai ser bom para a igreja, sabe? Vai ser bom, porque quem é crente vai permanecer, e vai ser mais crente ainda, porque ele vai ser provado no fogo, e o ouro, quando provado no fogo, ele brilha ainda mais. Aleluia. Mas aquele que não for um crente fiel, isso não vai permanecer. A figueira será chacoalhada em breve. A figueira vai ser chacoalhada em breve. Ah, mas isso não é possível. Nós vivemos no século 21. Também se dizia que jamais aconteceriam absurdos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, dentro da Alemanha, que era o berço dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, o berço da razão humana. Quem imaginaria que aconteceria lá dentro? Que aconteceu a pior das barbaridades. Não pensam que mudou. A figueira será chacoalhada. Só vai ficar aqueles que realmente estiverem bem, estiverem sãos. O que já estiver comido pelo bicho do pecado vai cair, não vai permanecer. Estejamos atentos. Aleluia. Irmãos, a apostasia é algo tenebroso. Nós devemos, irmãos, batalhar pela nossa fé como bons soldados. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Olha só o que Paulo disse a Timóteo. 2 Timóteo 2 e 3. Paulo estava ensinando, Estava ensinando Timóteo, porque ele sabia que ele não ia ficar aqui nessa terra por muito tempo. Timóteo era um jovem. Ele ia passar o bastão, Como se diz, Para Timóteo. Ele estava treinando ele. Estava ensinando ele. E olha só o que ele diz, 2 Timóteo 2 e 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Como um bom soldado de Cristo. Você está vendo como está em todos os lugares?
Como nós somos comparados a soldados, nós não somos chamados, irmãos, para ficar deitados, esperando a volta de Jesus, né? No oba-oba, dizendo que está tudo certo, que é só bênção, que é só vitória. Não, tem vitória, mas também tem combate, tem luta. Somos bons soldados de Cristo. Esses homens, irmãos, perversos, que convertem em dissolução a graça de Deus, estão por aí. Eles são como joio semeado entre o trigo. Não é isso que diz a palavra do Senhor? A palavra que o Senhor Jesus, a parábola do joio e do trigo, foi Jesus que disse. Mateus 13, 24 a 30, ali está essa parábola. E o joio são os filhos do maligno, que foram semeados. E eles estão aí para atrapalhar, para incomodar, né? É isso que eles fazem, trazer prejuízo à lavoura do Senhor. Mas eles serão arrancados e serão queimados. Que nós sejamos trigo e não joio. Trigo dá fruto, trigo produz, joio só incomoda, só dá trabalho. Pior que se às vezes tu vai tentar arrancar, mas tu vai meter ali e arranca, aí a raiz por baixo está entrelaçada, arranca o trigo junto, ainda traz problema para a lavoura. Então o Senhor diz, deixa crescer junto, lá na frente a gente acerta isso. É por isso, irmãos, que as pessoas fazem o que fazem e acham que está tudo bem. Eu estou fazendo aí, está tudo normal, está tudo bem, não está dando problema nenhum. E não está dando, aparentemente parece que não está dando mesmo. Só que a ceifa vai chegar. Aí na ceifa, irmãos, faz a separação. Trigo de um lado e joio do outro. Trigo no celeiro, joio, fornalha. Estejamos atentos, irmãos. Esses homens, eles convertem em dissolução. O que é dissolução? Eu até vou ler aqui, irmãos, o que é dissolução? Esse termo, né? Diz assim, ó, dissolução é um termo que quer dizer a falta de disciplina moral, a ausência de respeito por padrões morais aceitáveis. A palavra traz a ideia de licenciosidade e restrição, remoção de toda a contenção. Também significa tudo que é degradante, pervertido e obsceno. É isso que eles fazem. Eles pervertem a graça do Senhor, porque a graça, irmãos, de Deus, ela nos dá uma liberdade que a lei não dava. Essa é a verdade. A graça nos dá essa liberdade que a lei não dava, porque a lei nos escravizava. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor, Gálatas 5:13. Olha só o que diz. A recomendação do Senhor. Diz assim, Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Porque esses homens fazem isso. É isso que eles fazem. Aproveitam da liberdade que tem em Cristo para dar ocasião para quê? Para a carne. Porque eles amam fazer as coisas da carne. Eles têm prazer nas coisas da carne. 1 Pedro 2:16 também diz assim: como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Não tendo a liberdade, né, como um meio, né, como uma cobertura para a malícia, mas devemos ser servos de Deus. Servos de Deus, ele obedece a Deus. O pecador, ele é rebelde, ele não ouve, ele não quer, ele
torce a palavra, ele ajeita a palavra segundo aquilo que ele gosta, daquilo que ele tem prazer. Eu gosto disso, então eu vou torcer, eu vou dar um jeito de achar algum versículo que ajeita ali a minha situação. É isso que eles fazem. Mas a graça de Deus, irmãos, o que ela faz? Ela nos leva para a santificação. Porque aqueles que foram alcançados pela graça são agradecidos a Deus. E esse agradecimento a Deus faz com que o crente, que apesar de toda a liberdade que ele agora tem, o que ele faz? Onde é que está Deus? Eu quero ficar junto dele. Eu não merecia, ele me deu. Ele foi tão bom, eu não merecia. Eu quero ele. Onde é que ele está? Eu quero me aproximar mais dele. Porque é grato, porque é agradecido a Deus. É isso que a graça de Deus faz. Ela nos leva, aquele que tem o coração transformado, ele leva ainda mais para a santificação, mais para a renúncia do pecado, mais para a renúncia das coisas desse mundo. Ela aproxima o crente de Deus, porque agora ele tem desejo de Deus. Ele vira aquele crente chato, né? Entre aspas. Porque meu senhor encontra alguém para conversar, a gente conversa a noite toda sobre Jesus. Mas às vezes, irmão, tu vai conversar com uma pessoa, irmão, tu conversa 1 hora, 2 horas. Nenhum versículo. Nenhuma vez fala de Jesus. Coisa triste. Não é assim que o Senhor espera de cada um de nós. Devemos, irmãos, tomar cuidado e não perverter, deixar que as pessoas pervertam a graça de Deus. É claro que nós temos toda essa liberdade. Porque hoje em dia, irmãos, na época do Antigo Testamento, se alguém entrasse em pecado no templo, tinha até uma corda amarradinha na cintura, né? E o sininho embaixo, e ele andava, blim, 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 blim. Ó, tá vivo ainda, tá lá, tá vivo. Parou de fazer barulho, e estava em pecado. Morreu, tira para fora. Puxava pela corda. Puxava para fora. Hoje não é assim. Se a pessoa quer viver no pecado, vive. Não tem problema. Qual é o problema? Quer viver no pecado, vive. Só saiba de uma coisa. Lá na frente vai dar problema. Lá na frente você vai ver as pessoas indo para o céu de glória. E por crente, pranto e ranger de dente, lançado nas trevas exteriores. Batalhamos pela nossa fé. Não aceitamos, irmãos, nenhuma forma de alteração da graça de Deus, irmãos. Nenhuma alteração da graça de Deus, irmãos. Sejamos fiéis. Uma vez, irmãos, tinha uma placa. Só os crentes mais velhos, né? Quem é ali de Criciúma, Paiçara, na Praia do Rincão, tinha uma placa, aquela redonda ali, dizia assim: na dúvida, não ultrapasse. Tinha uma placa bem grandona, não me esqueço daquilo ali. Eu era criança, né? Então já faz muitos anos. Na dúvida, não ultrapasse. Irmãos, isso é um princípio bíblico, sabia? É um princípio bíblico também, né? É claro que se a pessoa não tinha dúvida, será que vai dar tempo? Né? Olhava, acho que vai dar tempo. Não, mas não vai dar. Acho que dá, acho que não. Então não vai. Não tem certeza? Não ultrapassa. Seja prudente. Romanos 14, 23. Diz assim. Olha só. Romanos 14, 23 é um princípio bíblico, né? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. Porque tudo que não é de fé é pecado. Em outras palavras, está com dúvida? Não faz. Mas será que é pecado? Não faz. Isso é temor de Deus? Né? Mas as pessoas parecem que não tem mais isso, né? Na dúvida eu faço. Né? Já que eu estou em dúvida mesmo, então eu vou aproveitar para fazer. Claro, se ama, gosta de fazer aquilo ali, vai fazer mesmo. Porque ama, porque tem prazer naquelas coisas. Devemos rejeitar, irmãos, toda a obra da carne. Imoralidade, carnalidade. Mas hoje a gente olha em volta.
Cadê o temor? O temor daquela igreja que eu conheci há tantos anos atrás, há quase 40, 35, acho, quase 35 anos, que eu conheci. Uma igreja que temia tanto, que na dúvida, eu não vou fazer não. Eles iam até o extremo. Claro que hoje a gente vê assim, não, realmente não precisava daquilo. Não precisava mesmo. Muita coisa, irmão, daquilo não precisava mesmo, é verdade. Só que eles eram movidos pelo quê? Pelo temor. Então eles, não, na dúvida é melhor não fazer. E não fazia. E às vezes até era um jugo difícil, mas para algumas irmãs, né, usavam aquelas roupas, não cortavam o cabelo e tal. E tantas coisas que elas faziam. Mas muitas delas faziam. A minha mãe disse, meu filho, eu sei que acho que não deve ser pecado não, mas eu não vou cortar não. Eu disse, mãe, então não corta não. Glorifica a Deus por isso. E ela, o Senhor recolheu ela e ela não cortou. Mas era o propósito dela com o Senhor. Na dúvida, não faça. Sabe o que é isso, irmãos? Temor. Temor de Deus. Mas as pessoas já não têm mais temor? Não tem. 2 Coríntios 7:1. Vejamos se isso é bíblico ou não. 2 Coríntios 7:1. Diz assim, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Devemos, quem é movido pelo temor de Deus, ele vai caminhar sempre no caminho da santificação. Não tem jeito, é assim. Ele vai se purificar, ele vai se guardar. Agora o carnaval está chegando. Eu recomendo, não vá. Aqui não é lugar para crente. Glorifique a Deus de outro jeito. Nada a ver. Está lá no profeta Jerônimo, né? Capítulo 0, versículo 00. Nada a ver. Está lá no profeta Jerônimo. Mas eles arrumam coisa que não, nada a ver o quê? Que não é lugar para crente. Se você realmente tem temor de Deus, você vai agir de maneira diferenciada. A nossa recomendação é sempre assim, irmãos. Eu sei que aqui nós temos irmãos de várias igrejas que foram ensinados de várias maneiras. Não é mesmo? Foram. Mas eu fazia. Não, então não faça mais, basta. O que Deus quer é isso. Não é que Deus quer colocar um cabresto em você. Isso que o Senhor quer. Se você fazia, não faça mais, está tudo certo. Está tudo direito, é só isso. Que você seja movido por esse temor e diga, Senhor, tudo bem, eu fazia, Senhor, mas agora eu não quero mais isso não. Eu não quero mais estar indo em shows, eu não quero mais estar em bebedeiras, eu não quero mais estar nessas coisas não, Senhor. Porque agora, Senhor, eu quero fazer o que te agrada. É amar o que Deus ama. Os crentes não são ensinados mais isso. Amar o que Deus ama. Odiar o que Deus odeia. Mas, irmão, que é isso? O crente vai odiar? É odiar o que Deus odeia. Apocalipse 2:6. A igreja de Éfeso, irmãos, ela foi elogiada. Sabe por quê? Ela foi elogiada porque ela odiava. Coloca lá. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Era uma igreja que amava as coisas de Deus. Claro que agora ela estava perdendo da sua... vamos dizer assim, estava se envolvendo na frieza espiritual, estava entrando no caminho, né? Estava abandonando as primeiras obras, é isso que estava acontecendo com ele. Mas eles ainda preservavam, eles ainda amavam as coisas de Deus e odiavam as coisas do mundo.
1 João 2,15 para nós encerrar. Está na hora. 1 João 2,15. Recomendação do Senhor. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos odiar as coisas. É isso que ele está falando aqui, irmãos. Arrebatar alguns do fogo. Mais à frente ele fala. Tendo até aversão, né? A roupa manchada pelo pecado. E é isso que nós precisamos, irmãos. É disso que nós desejamos com todo o nosso coração. Andar pelo caminho da santificação. Amar o que Deus ama. Odiar o que Deus odeia. Ser reverente. Precisamos ser reverente com as coisas de Deus. Para nós encerrarmos 2 Timóteo 3, versículo 1 e versículo 2. 2 Timóteo 3, versículo 1 e versículo 2 diz isso. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profano. Vocês sabem o que é profano? Profano é aquele que não respeita a santidade das coisas sagradas, é aquilo que é irreverente em relação a Deus e tudo que é sagrado. Isso é ser profano. Mas infelizmente isso está entrando no coração de muitos crentes, e muitos crentes estão se tornando profanos. Entram na presença de Deus de qualquer jeito. Irmãos, esse culto foi feito para quem? É para o pastor? Ou é só um meio de entretenimento? Eu não tinha nada para fazer em casa, vou lá para quem sabe eu vou me alegrar um pouco. Não, você veio prestar um culto a Deus. Acreditamos que Ele está aqui. Então nós devemos nos portar com reverência, e não como homens e mulheres profanos. Tem gente que entra na igreja de qualquer jeito. É claro, irmão, se entrar uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, né? Ela entra, a gente recebe, abraça. Eu estou falando de crentes, estou falando de pessoas que já conhecem Jesus, que entram na igreja de qualquer jeito, bermuda, regata, ainda pega o chapéu, ainda vira para trás. Que é isso? Falam qualquer coisa dentro da igreja. Não é isso que o Senhor quer. Sentam-se de qualquer jeito. Você está na presença de quem? Você tem consciência? Você está na presença de quem? Irmãos, os anjos no céu, os anjos, segundo os teólogos, os serafins são os anjos mais santos da criação de Deus. Sabe o que essas criaturas mais santas fazem quando chegam diante da santidade de Deus? Que vergonha! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso é reverência. Isso é dar valor às coisas sagradas. Mas as pessoas não dão mais valor às coisas sagradas. Não valorizam mais. Acha que chega na presença de Deus de qualquer maneira e vai ser aceito de qualquer jeito, de qualquer modo. Não vai dar problema. Muita gente vai se decepcionar ao saber que correu uma carreira em vão. Batalhemos pela nossa fé. Batalhar pela nossa fé. É isso. É entender essas coisas. É rejeitar as coisas desse mundo. Amar as coisas de Deus. Ser zeloso pelas coisas de Deus. Se tem uma coisa que me deixa ruim demais, é quando eu escuto, é religiosidade. Nossa, me dá uma picaceira no sangue. Se não, isso é zelo. Tomemos cuidado, é muita gente que fala bobagem boca fora. Sejamos atentos, irmãos, aos ensinos,
Não é como começa o ensino, mas aonde esse ensino vai nos levar. Sejamos inteligentes. Não é como ele começa, mas aonde ele vai nos levar. Vocês estão vendo o que estão fazendo à esquerda no mundo? Geralmente eles fazem assim. Vem com uma proposta maravilhosa. Imposto contra a fome e a miséria. Quem que é contra a fome e a miséria, irmão? Né? Assim, a favor, não, eu quero que as pessoas fiquem com fome. Não, ninguém quer. Mas só que eles criam o imposto segundo esse preceito, mas eles vão usar para isso? Sabemos que não, né? Começa bem, mas o objetivo final é outro. Não sejamos atentos, não é como começa o ensino, mas aonde ele vai nos levar. Glória a Deus, aleluia. Então estejamos apercebidos, irmão. Religiosidade, não, irmãos, é zelo. Eu entro na igreja, eu vou aos cultos, eu me sinto com reverência, eu converso baixinho com o Senhor. Se eu sentir alegria, eu levanto a mão, eu glorifico em voz alta, eu dou glória a Deus, eu falo mistério em língua estranha, porque isso não atrapalha culto. Eu estou falando daquelas conversas paralelas. Eu ando para lá, eu ando para cá, falta de reverência, falta de zelo. Nos portemos com zelo. Sejamos zelosos das coisas de Deus. Tinham muita coisa para falar, irmãos, mas as horas avançaram. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse momento.